Fala Fogão, tá começando mais uma edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sábado 3 de fevereiro. Hoje tem Botafogo. Pela sexta rodada do Campeonato Carioca, o Glorioso encara a equipe do Nova Iguaçu. Lá no Bezerrão, no Gama, o estado do gramado não é tão bom assim. E segundo o GE, podemos ter uma equipe modificada. Além disso, quero comentar com você o anúncio do Pablo, percentual que o Botafogo teria direito em relação à taxa de vitrine, caso o Flamengo decida vender o atleta, chegue uma proposta pelo zagueiro. Vamos falar também sobre Matheus Ponte, que se despediu do pré-olímpico com a seleção uruguaia e volta a ficar à disposição do Thiago Nunes. O Igor Jesus, situação complicada para antecipar a chegada do centroavante. E também sobre a nossa categoria de base, o contrato com a Trop se encerrou. O que acontece agora? Só que antes de mais nada, Fogão, eu te peço por gentileza, deixa o seu like. Queria inclusive agradecer muitas pessoas, muitos torcedores se inscrevendo aqui no Fala Fogão. Ultrapassamos assim, ó, muito bem os 39.400. Vamos em busca agora dos 39.500. Será que até meio de fevereiro somos aqui 40 mil inscritos? Estou confiante que dá para chegar nessa marca, hein? Se você não for inscrito, claro, se inscreva e lembre-se, hoje tem pós-jogo aqui no canal. Fechou? Então fique atento à nossa programação e participe da resenha. Dito isso, Fogão, vamos em frente. Vamos começar falando aqui sobre Matheus Ponte. No pré-olímpico com a seleção uruguaia, ele não foi titular absoluto. Ele começou 2 jogos e saiu do banco de reservas em 2 jogos. Nesse último, inclusive, quando entrou, fez bons lances lá no ataque. Mas lá na defesa, o Javier Mascherano, treinador da seleção argentina, reclamou um possível pênalti. Eu lembro, por exemplo, que naquele jogo contra o Defensa e Justiça, lá na Argentina, o Matheus Ponte também estava meio perdidão na marcação ali, naquele confronto. Mas eu entendo que é um garoto jovem, né, tá tentando se desenvolver, ainda não ganhou aquela rodagem necessária, aquela bagagem necessária. Demonstra algumas qualidades, mas precisa evoluir. E por isso, a minha curiosidade para saber como que o Thiago Nunes vai utilizar o atleta. Por quê? No Campeonato Carioca, a gente vai ter o quê? Mais 2 jogos contra pequenos? O Matheus Ponte não deve jogar clássico. Seria uma temeridade colocar o Matheus Ponte num clássico, seja contra Flamengo, Vasco ou Fluminense. Você vai ter mais 2 jogos contra pequenos aí. Será que ele vai ter oportunidade? Ou será que o Thiago Nunes, convivendo mais com o atleta ali, vendo os treinamentos, vai entender que ele ainda está cru, conforme aconteceu, por exemplo, com o Valentim Adamo, que acabou emprestado à União Espanhola do Chile, justamente porque aqui no Botafogo ele não teria oportunidade. Estou realmente muito curioso para saber como é que o Thiago Nunes vai encarar o jogador Matheus Ponte. É alguém para permanecer no elenco nessa temporada, entrando em certas circunstâncias, alguns minutos aqui, alguns minutos ali, em jogos que já estejam resolvidos, digamos assim, ou não? Vai ser melhor, de repente, para o jogador ser emprestado para ganhar oportunidade e minutos numa outra equipe, voltando para a próxima temporada mais amadurecido. O que você acha que vai acontecer, Fogão? Porque vale lembrar, o Botafogo está atrás de um lateral direito para chegar e ser titular. O Rafael está voltando de lesão. O Matheus Ponte teria que mostrar bastante talento, bastante evolução para o Thiago Nunes realmente chegar e falar, não, qualquer coisa, o garoto é o reserva, o titular não pode jogar, Matheus Ponte entra. Então, vamos ver o que vai acontecer, só o tempo vai dizer, não é verdade? Agora, por falar em jogador que precisa de se desenvolver e evoluir, amadurecer, a gente, claro, tem que falar de categoria de base. O contrato com a Trops acabou. A Trops, vale lembrar, gerenciava Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, lá no Cefat, em Várzea das Moças, aqui em Niterói. Só que agora, com esse contrato finalizado, a SAF passa a deter controle de todo o processo de formação, o que é muito positivo. Os garotos agora não mais utilizarão a estrutura do Cefat, segundo o portal Fogo na Rede. Vão ter que utilizar a estrutura do estádio Newton Santos. E até por isso, a reforma no campo anexo do estádio Newton Santos foi tão importante e positiva. Lá no Newton Santos, nós temos estrutura de academia, sala de fisioterapia, vestiários, tudo direitinho. Adaptada, é verdade, porque não foi construído o estádio para abrigar um centro de treinamento, e por isso mesmo é tão importante o assunto centro de treinamento. Quando que esse terreno vai sair? Será que o John Textor vai se... Assim, cansei de esperar. Vou comprar um terreno. Será?
Porque a gente não faz ideia de quando vai sair essa doação do terreno aí vindo da prefeitura. Tem todo um trâmite burocrático para que a doação desse terreno aconteça. Então não sei se o Textor vai ter paciência para ficar esperando ad eterno, entendeu? Não sei, de verdade. Para o Botafogo, pensando nesse pulo do gato para desenvolvimento de talentos e tudo mais, um centro de treinamento de primeiríssima linha é absolutamente essencial. Eu pude ver de perto, vocês sabem, né, pelo menos que acompanham o canal há mais tempo, o centro de treinamento da base do Crystal Palace. E é simplesmente um espetáculo, parece um resort, de tão absurdo que é. Tá? Com toda a infraestrutura possível para os atletas. A parte de educação, a parte de alimentação, os campos para treinar. Tudo muito bem construído, sabe? Tudo muito de bom gosto. Realmente para você dar uma estrutura condizente com aquilo que você quer para o clube. No caso, o Crystal Palace. E na ocasião, quando eu fui lá na Inglaterra, fiz aquela entrevista com o Textor, uma das primeiras coisas que o Textor chegou e falou: nós temos que construir isso aqui no Brasil. Foi uma das primeiras frases que ele disse. Tá? De verdade, não estou inventando nada. Então eu sei que ele quer construir uma estrutura sensacional. Vide o projeto do Leandro Xavier. Agora, quando isso vai sair do papel? Esse é o grande X da questão. E quando isso acontecer, pode ter certeza que o Botafogo vai dar vários e vários passos rumo ao futuro. E um futuro que há de ser glorioso, porque vai ser uma estrutura absurda. Talvez... E não acho que estaria errado em dizer e afirmar a melhor do futebol sul-americano, tá? Acho que dá pra gente ir nessa direção sim, sendo muito honesto. Seguindo adiante, vamos falar agora sobre o zagueiro Pablo. Ele foi emprestado pelo Flamengo ao Botafogo até o fim dessa temporada. Já trouxe aqui alguns detalhes sobre o contrato, como é que é, mas o Vene Casagrande trouxe mais um detalhe, mais um aspecto aí sobre esse contrato entre Botafogo e Flamengo. Taxa de vitrine, a gente não tinha o percentual. Se o Flamengo receber uma proposta pelo Pablo, o Flamengo pode vender. O Botafogo não tem poder de decisão em relação a isso. Mas quanto que o Botafogo receberia? A taxa de vitrine acordada foi de 5%. Uma taxa menor do que o habitual, praticado, mas vale destacar que o Botafogo não teve custos para pegar o jogador emprestado. Então uma coisa compensa a outra, digamos assim. O Botafogo só vai pagar o salário. E aí existe todo um conflito de informações. Entre 60% e 74% dos vencimentos do atleta serão bancados pelo Botafogo. Acho que dá pra gente falar dessa forma, porque cada um trouxe uma informação, então ficou realmente muito solto aí, várias pontas soltas em relação a isso. Mas entre 60% e 74% é responsabilidade do Glorioso. Saindo da defesa e indo lá para o ataque, vamos falar sobre Igor Jesus. A situação é a seguinte: o Botafogo já tem um pré-contrato com o atleta. Ele pode chegar, portanto, no meio da temporada, ali na janela que começa 10 de julho. Só que o Glorioso, todo mundo sabe, está buscando antecipar a chegada desse atacante, justamente para a gente poder ter alguém que dispute ali posição com o Tiquinho Soares. Imagino que seja essa a expectativa da diretoria em relação ao Igor Jesus, que, embora seja um centroavante mais jovem, são 22 anos de idade e tudo mais, e ele está buscando recuperar a melhor forma, o melhor momento, porque ele teve uma lesão grave, depois teve uma outra lesão, mas a primeira temporada dele lá nos Emirados Árabes foi muito positiva. Marcou muitos gols, ganhou troféu de revelação, não sei o quê, então assim, realmente teve um destaque. Mas depois da lesão grave, aí os números caíram um pouquinho, mas é um jogador que pode chegar na condição de ser o reserva imediato do Tiquinho Soares, pelo menos. Só que o time dele, o Shabab Al-Ahly, está dificultando. E o que eu falei aqui sobre negociar com o time árabe? Irmão, não interessa se o contrato está acabando. Se o time árabe bate o pé, temos contrato em vigor e vai cumprir. É o que vai acontecer. Segundo o Hélio Arruda, é exatamente esse o caso do Igor Jesus. O Botafogo até topa pagar uma compensação financeira. Mas o time lá dos Emirados Árabes, irmão, não quer saber de nada. Quer o jogador até o fim da temporada. Por que eu tô falando isso? Por conta do Alan, claro. Segundo o Hélio Arruda, o Botafogo também já se acertou com o Alan, alinhou ali tempo de contrato, salário e tudo mais, mas tem que se entender com a Al-Wahda, que também é dos Emirados Árabes. Então, cara, é uma situação complicada negociar com o time árabe, porque o time árabe, através dos petrodólares,
Eles não têm aquela necessidade de vender. E normalmente, o futebol do mundo árabe não tem essa história de ser bonzinho, não. Ah, pô, mas o contrato já tá acabando, né? E daí? O contrato tá acabando, mas não acabou ainda. Basicamente falando é isso. Então o Botafogo vai ter o Igor Jesus, mas provavelmente só pro meio do ano. Provavelmente só pro meio do ano. Não tem muito o que fazer, Fogão. É assim que a banda toca do lado de lá. Enfim, mais tarde teremos pós-jogo aqui no canal. Conto com a presença de vocês. Dê aquela moral, fortaleça o nosso trabalho. Deixa a sua inscrição registrada, deixa o seu like, que a gente agradece pra caramba, de verdade. Um grande abraço e até a próxima.